preparando as perguntas que devem ser dirigidas a um espírito, temos geralmente uma evocação antecipada. Aqui é o que Kardec está dizendo a ela, né? Se eu estou preparando uma pergunta para o espírito fulano de tal, eu já estou evocando ele, né? Naturalmente. Podeis dizer se, assim sendo, estáveis prevenida de nossa intenção, e se estáveis perto de mim ontem, quando preparava as perguntas? Olha, Norminha, isso é curiosidade, Norminha? Não, isso não é curiosidade não, pessoal. Isso é instrução. Como é que Kardec ia poder fazer essa doutrina se ele não fizesse essas perguntas nos mínimos detalhes? Por isso, quando as pessoas dizem para mim, o João Filho é muito curioso, fica perguntando isso e aquilo para os espíritos. Não, não sou curioso, eu quero aprender. Quem não quer, fique à vontade, mas eu quero. Se o espírito não acha ruim de me responder, eu fico agradecido. Então Kardec, ele explica que quando você está fazendo pergunta para fazer a um espírito, geralmente já está fazendo uma evocação, né? Aí perguntou para ela se ela estava naquele momento ontem com ele, né? Ela disse: sim, sabia tudo o que me dirias hoje, e responderei com desenvolvimento as perguntas que reservastes. O espírito, ele já se prepara antecipadamente para dar as respostas a gente. Por isso que eu acho errado a gente fazer a evocação de um espírito e o médium não saber nada do que vai ser perguntado para o espírito. Só quem sabe é o cara que vai evocar, é o evocador. Aí o que é que o Erasto diz a respeito disso, Norminha? Ele diz assim: o espírito evocado aproxima-se do médium. Se o médium já possui as perguntas que ele quer fazer ao espírito, ou ditas pelo evocador, ditas a ele, o que é que o espírito faz? Ele se assenhora das informações, daquelas perguntas que serão feitas, e compreende a mente do evocador. Ele entende o que o evocador vai perguntar. Por quê? Porque ele viu no pensamento do médium, através do contato que ele tem com o médium, né? Quais seriam as perguntas que o evocador tensionava fazer a ele. Então isso torna mais fácil a resposta dos espíritos. É isso que o Erasto fala. Mas se as pessoas por aí afora, né, dizem que não se deve dizer para o médium o que é que se vai perguntar ao espírito, para ter mais fidelidade àquilo que o espírito vai responder. Não é assim, pessoal. Eu não concordo. Quem fala isso é que não estudou. Diz, Beto. Eu acho que esse pessoal que você mencionou aí, por último, esse tipo de gente, está mais preocupado em shows de truques, de mágica e dessas Isso. coisas, do que no conhecimento, sabe? Exato. Em tentar provar, porque os espíritos eles não estão nem aí para querer se provar se estão ali ou não. Isso. Né? Eles vêm de boa vontade, se forem bons espíritos, obviamente, né? Eles vêm de boa vontade nos instruir, nos esclarecer, nos orientar, nos aconselhar. Aí ainda tem o constrangimento. É lógico que eles não vão se constranger, né? Mas eu tô dizendo constrangimento que deveria ter a gente, né? De ter que passar por provas, né? Por provas. De que é realmente o espírito, né? Sim, prova de identidade. Fora isso, que os médiuns, na maioria das vezes, não são. O povo pensa que médium é um super-herói, né? Tem superpoder, né? Não é? Exatamente. Ó, pessoal, isso que o Beto falou é maravilhoso. Ó. O espírito, ele se aborrece. Realmente ele se aborrece. Principalmente se ele não for evoluído. De que aquele que evoca ele, fique testando ele. Se é você mesmo, diga tal coisa sobre fulano, diga tal coisa sobre cicrano, né? Então o espírito, ele não vem, ele pode até vir, mas ele se destaca, ele vai embora. Aí você fica falando com um espírito mistificador,
que vem no lugar dele. É isso que Era isso que eu ia acontece. falar. Quem pode gostar disso é o espírito mistificador leviano, né? O zombeteiro, né? Esse é que gosta desse tipo de coisa, né? É o que gosta, exatamente. E alimentam, ainda ficam alimentando para ficar e a pessoa lá fazendo o teste dela, se achando, né? Como se tivesse o bambambam, né? E o espírito tá fazendo pilhera com a cara dela, né? Fica dando corda, né, Beto? Então o espírito dela falou que sim, que estava lá com o Kardec na hora que ele estava fazendo as perguntas. E portanto ela sabia todas as perguntas que ele reservou para ela responder. E que ela disse que vai responder com desenvolvimento. Olha aí. Kardec então perguntou: em vossa vida teríamos sido muito felizes se vos tivéssemos entre nós, lá na sociedade, né? Mas desde que tal não foi possível, somos igualmente felizes por vos ter em espírito. E vos agradecemos a atenção em responder ao nosso apelo. O Kardec era muito formal, né, pessoal? Então, ele disse para ela que se ele tivesse conhecido ela em vida, era um prazer, eles teriam sido felizes se ela trabalhasse com ele, né? Mas como não foi possível, ele agora estava feliz por ela estar ali em espírito. Ela disse: meus amigos, eu acompanhava os vossos estudos com interesse, e agora que posso habitar entre vós como espírito, eu vos dou o conselho de vos ligardes mais ao espírito do que à letra, a Deus. Ela quis dizer o que com isso? Que é mais importante a gente observar as coisas morais, aquilo que nos traz uma evolução, da qual, como espírito, nós precisaremos verdadeiramente, do que pelo simples conhecimento, sem obras, né? Digamos assim, um conhecimento sem obras, né? Simplesmente a letra, né? Essa espírita aí é interessante, porque o espiritismo ainda não tinha nem nascido, né, praticamente, né? Ainda não tinha isso, ainda não tinha a base toda, até, né? Tava começando, né, Beto? E ela já acompanhava provavelmente a revista espírita, né? Mas assim, ou os mais incautos talvez vão pensar de que porque ela teve aí, você vê que o desencarne dela foi uma coisa bem já de um espírito que não é um espírito materialista, né? Talvez a pessoa vá pensar que nesse pouco tempo que ela teve de conhecimento da doutrina espírita, o espírito dela se elevou desse jeito. Não, isso aí provavelmente ela já era o capital que ela tinha de encarnações passadas, não? Mas, Beto, aqui pelo que eu tô vendo, ó, ela faleceu em 1881. Sim, mas eu tô dizendo assim, para ela ter uma morte desse jeito, ou ela mudou muito, sim. Não, ou então ela já era um espírito que já vinha com aquela disposição, já era um espírito bom. Já tinha crescimento Já tinha um espiritual. crescimento, né? Porque vão pensar, muitas pessoas talvez vão pensar aí erradamente, né? Que ela, nesse tempo que conheceu a doutrina espírita até o dia que faleceu, que esse período dessa última encarnação foi que deu uma morte desse jeito, né? Foi não. Não foi uma transformação súbita, né, Beto? Não tem como. Não foi. Aí a pessoa vai dizer, não, se eu morrer daqui a 10 anos, eu vou estudar esses 10 anos da doutrina espírita e vou já ter uma morte lá dela. Ai, meu Deus.